Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. E o Senhor vem chegando com um pão quentinho para você e toda a sua família. Começa a alegrar o teu coração, porque o Senhor tem mais para você nessa manhã. E não é só sobre você, é sobre todos que foram confiados a você, a começar por aqueles de dentro da sua casa. Nós estamos começando uma série importantíssima que é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Serão lives focadas sobre a família para que você aprenda uma palavra direcionada para a tua família, para que você aprenda recursos e posicionamentos sobre como você pode levantar a sua família. É uma live, inclusive, para que você chame a sua família, para que ela esteja aqui, né? Recebendo de Deus, aprendendo de Deus. Como a gente pode viver como famílias do céu. Como as pessoas podem olhar diferente para a nossa família. Diferente porque a tua família é uma família do céu. A gente precisa, sim, né, dentro do nosso coração, ter o nosso coração voltado para o Senhor. E as nossas famílias, elas precisam fazer a diferença aonde elas estiverem. A menor comunidade de transformação se chama família. E ela precisa ser diferenciada a partir do momento que ela serve a Deus. Eu queria te convidar para que você que está aqui e que está fazendo parte, então, desta série de lives, aonde nós vamos estar posicionados pela nossa família, aonde nós vamos estar aqui declarando bênçãos extraordinárias sobre as nossas casas, mas também aonde nós vamos estar aqui intercedendo sobre tantas famílias que estão sendo destruídas, sobre tantas famílias que estão sendo machucadas, sobre tantas famílias que estão perdendo o centro. Você também vai estar intercedendo por cada uma dessas famílias. Eu quero chamar a sua atenção nessa hora para que você possa estar na presença de Deus e voltar o teu olhar para aquilo que Deus tem para você e para toda a tua casa e para toda a tua casa, que o teu coração se encha de alegria nessa manhã, porque Deus tem mais. Começa a declarar: minha casa será bendita, nossos filhos serão benditos. As pessoas vão olhar para nossa casa e vão glorificar a Deus. E vão falar quem é o Deus deles. Declara nessa manhã: minha casa. Sua casa é sobre a rocha. Sua casa não vai ser abalada. Não interessam as tempestades que virão, a sua casa não será abalada. E a hora que vierem as tempestades, a sua casa estará firme. E vocês glorificarão o nome do Senhor. Declara. Sua casa tem uma rocha. Tem um amor que é maior. É o amor dele. Declare isso nessa manhã. Jesus. Nós te entregamos nessa manhã nossa vida, nosso lar, nossa família, nossos filhos, Senhor. Eu e minha casa, Senhor, vamos te servir, Senhor.
Ah, Jesus. Fala com Ele nessa manhã. Minha vida, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Começa a declarar isso. Ah, Senhor, eu e minha casa te serviremos com amor. Eu e minha casa te serviremos com amor. Eu e minha casa te serviremos com amor. Ah, Senhor, a minha casa será abençoada. Os meus filhos serão abençoados, Senhor. Ah, Senhor, na tempestade, a minha casa não se abalará, porque eu tenho uma rocha. Declara. É Ele. Lembra a tua alma, não é no seu esforço, mulher. Não é no seu trabalho. É Ele. Ah, meu Jesus. Eu te entrego a minha vida. Entrega a Jesus a vida. Minha família. Eu e minha casa. Te serviremos com amor. Ah, Jesus. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha família, eu te entrego, Senhor, o meu lar. Ah, Senhor, eu e minha casa te serviremos com amor. A sua família, ela será restaurada, edificada e posicionada. E as pessoas olharão para a sua casa e a sua casa não vai ser mais reconhecida como a casa dos gritos. A sua casa não vai ser mais reconhecida como uma casa do silêncio, onde ninguém conversa. A sua casa não vai ser mais reconhecida como o lugar onde cada um fica fechado no seu quarto. A sua casa não vai ser mais reconhecida como a casa das críticas. A sua casa, ela vai ser reconhecida como casa de oração. Aonde você e a sua família se levantarão de madrugada para estar posicionados para o plano do Senhor. Aonde tudo que acontecer ali de desajuste vão ser rapidamente ajustados, porque há uma corrida que nós estamos correndo que é maior do que apenas os nossos incômodos do nosso ego. A corrida do céu, a corrida do reino de Deus. A sua casa vai ser abençoada em tudo que você viver. E tudo que vocês fizerem. Não serão apenas pensando nos filhos. Ou correr atrás da herança dos filhos. Os filhos já são a sua herança e você precisa cuidar deles. Você viverá para servir ao Senhor. E não haverá alegria maior na sua casa do que servir ao Senhor com amor, com alegria, com a alegria do céu. Então coloca a mão no teu coração nessa manhã e fale ao teu Deus: Senhor, seja bem-vindo à minha casa. Senhor, entra na minha casa. Senhor, assim como Zaqueu, visita a minha casa hoje. Declaro, Senhor, eu declaro que a salvação entra na minha casa. E que não há espaços na minha casa onde o Senhor não pode entrar. Eu quero entregar, Senhor, cada espaço da minha casa. Senhor, cada canto desta casa. Que seja, Senhor, teu. Que seja abençoado. Senhor, nós te entregamos a nossa família. Os nossos esposos, Senhor, os nossos filhos. Senhor, nós nos entregamos, Senhor,
Coloca-nos na posição original que o Senhor nos criou para fazer. Que nós sejamos mulheres ajudadoras, mulheres que edificam o lar. Ah, Senhor, que nós não nos percamos em tantas coisas que nós corremos no dia a dia para fazer e não são as mais importantes. Senhor, nós declaramos que a nossa família é tua e o inimigo não tem poder sobre ela. Nós declaramos que a mente dos nossos filhos são cativas ao Senhor e que o Senhor colocará pensamentos de bem e não de mal. Senhor, nós queremos declarar que nós somos mulheres posicionadas pelas nossas famílias. E nós não morderemos a isca de Satanás da ofensa. Nós não ficaremos nos debatendo com as circunstâncias. Senhor, nós declaramos que a nossa boca será a boca de Deus dentro da nossa casa. E que nós seremos abençoadoras e não cobradoras e acusadoras. Senhor, nós declaramos que nós estamos posicionadas nesta manhã pela nossa casa. Que nós não somos vítimas, Senhor. Nós não somos coitadas, Senhor. Nós somos mulheres posicionadas. Porque carregamos o teu reino e estabeleceremos o seu reino em nossa casa. E a hora que a tua presença chega, todo mal precisa se bater em retirada. Nós estamos aqui para declarar que a nossa casa é do Senhor Jesus e retomarmos o teu território sagrado dentro das nossas próprias casas. É isso que nós declaramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você mande pelo menos 5 aviõezinhos. Eu quero pedir para que você mande pelo menos 5 aviõezinhos. Que nós possamos fazer um arrastão do céu. Que nós façamos um arrastão do céu nessa manhã. Para as pessoas mais improváveis, talvez você clicou aí, apareceu rostinhos improváveis. Não importa, seja a boca de Deus para alguém. Porque pode ser que famílias estejam quebradas. E hoje, por causa desse aviãozinho, você vai ajudar pessoas a estarem posicionadas pela casa delas. Eu vou pedir para que hoje, nessa manhã, você possa, de repente, sair correndo aqui e mandar um WhatsApp. Copia o aviãozinho aí, aqui do lado tem link, tá vendo? Parece um clips. Clica nele, manda esse link, corre lá. Vai no WhatsApp, manda esse link para alguém que precisa estar posicionada pela casa dela. Pessoas que talvez estão sofrendo, pessoas que estão desistentes, pessoas que estão tendo problemas com os filhos, pessoas que estão vivendo um afastamento do marido ou da esposa. Esteja posicionada agora. Esteja posicionada. A nossa primeira live da família se chama Posicione-se por sua casa. Posicione-se por sua casa. O lugar mais tentado pelo inimigo no nosso tempo se chama família. Família. Nós não ficamos mais em família. Nós temos dificuldade de sentar à mesa. O celular tomou o lugar da troca de olhar. Nós estamos deitados na cama e cada um com o seu celular. A família está sendo atingida. A sua casa vai sendo sequestrada. Então, alguém precisa acordar e se posicionar. A Bíblia diz que se o valente ele estiver amarrado, então toda a casa é saqueada. E como nós vamos perdendo posicionamentos, a casa vai sendo saqueada.
E por que nós não percebemos? Porque parece que a gente já sabe tudo da nossa casa. Hoje você rastreia todo mundo pelo telefone, mas o coração não se rastreia pelo telefone. E vão havendo pequenas mentalidades que vão nos afastando. E parece que é só um olhar para algo, parece que é só uma piadinha, parece que é só um meme, parece que é uma pequena implicância, mas tudo isso são pequenas cinzas que vão sendo jogadas em cima do fogo até que ele se apaga. Então, eu quero te convidar nessa manhã a você estar posicionada pela sua casa. E você precisa saber que muito do que você reclama é falta de posicionamento. E não é do outro, é seu. É que muitas vezes nós achamos que aquilo que nós reclamamos é porque o outro precisava fazer diferente. Se tem uma coisa que acontece dentro das famílias é que a gente acha que a culpa de tudo está no outro e nunca está em nós. Aí você fala, não, minha filha, meu marido tem certeza que a culpa é minha. Até eu comecei a acreditar. Qual é a diferença de culpa e responsabilidade? Qual é a diferença de culpa e responsabilidade? A primeira coisa é que culpa não ajuda em nada. Culpa é para te deixar num lugar de condenada. Responsabilidade, a palavra responsabilidade significa habilidade de resposta. É para te colocar num lugar posicionado. Posicionado. Você precisa assumir a responsabilidade. Quantas vezes eu fui pro meu quarto de guerra e falei, Senhor, agora eu tenho certeza que o João, meu marido, que tá errado. E quem foi trabalhada fui eu. E eu falava, Senhor, não é possível. Tenho certeza que é ele que tá errado. E sabe o que o Senhor me dizia? Mas você que veio. Quem vai sair malhado é quem vai pra academia. E quem tem mais, dá mais. Mas eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada pra entregar. Então não é sobre você. É sobre o que Deus vai fazer através de você. As maiores reclamações que nós temos na nossa casa é falta de um posicionamento, porque você já percebeu que não tinha algo que estava tudo bem, mas não fez nada com isso. E não fez o mais importante, que era entregar para o Senhor. Se posicionar colocando o Senhor como centro. Eu sempre digo, né? Há 3 vozes dentro da nossa cabeça. Aprendi com o Craig Hill. A sua, a de Deus e a de Satanás. Sabe como Satanás te defende? Acusando o outro. Então ele diz, sabe por que você está sobrecarregada? Porque o seu marido está no sofá. Você já percebeu que você faz tudo e os seus filhos não te reconhecem? Todo vitimismo. Satanás ele vem para te defender acusando o outro. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. A Satã é o acusador. Ele nunca vai fazer isso. Então, quando a gente tá neste lugar, acusando o outro pra te defender, já ferrou, não é a palavra de Deus. O que você precisa é silenciar isso e falar, como eu preciso me posicionar então. Porque a minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que estão sequestrando a minha casa. E eu quero trazer então uma palavra hoje de uma mulher que eu acho incrível. Que é uma mulher que se posicionou pela casa dela. Essa mulher se chama Raabe. Essa mulher se chama Raabe. Então, vou contextualizar para você que não conhece a história. Raabe, ela vivia ali na divisa da cidade, num muro que separava a cidade. E Josué manda os espias entrarem lá. Eles mandam os espias entraram, né, na cidade de Jericó para ver como estava a cidade. Então ele manda 2 espiões para a cidade. E aquela conversa, eles entram na casa de Raabe. Raabe os esconde lá. E o rei,
que ficou sabendo, manda os soldados irem na casa de Raabe. E Raabe, ela desce rapidinho. E ela fala assim, olha, eles vieram aqui mesmo, mas eles foram para lá. E aí ela vai e encaminha eles para um lugar. Enquanto os espiões estão escondidos na casa dela. E Raabe, então, ela se coloca em risco, porque ela tá escondendo espiões inimigos. Mas Raabe, a hora que ela faz isso, né? Eles eram espiões que foram lá espiar para a terra, para que eles pudessem tomar a terra. E aí, Raabe, ela depois que ela despista as pessoas do exército de Jericó, ela vai falar com os espiões e diz: sei muito bem que o Senhor já vos deu essa terra. Estamos todos com medo de vocês. Basta só que o nome de Israel seja mencionado para todo mundo ficar aterrorizado. Ouvimos como o Senhor vos abriu o caminho através de um mar vermelho, quando saíram do Egito. Sabemos o que fizeram a Sião e Og, os 2 reis amorreus do outro lado do Jordão, e como os destruíram totalmente. Por essa razão, não é de admirar que estejamos com muito medo. Não há ninguém com ânimo para lutar contra vocês depois do que ouvimos, porque o Senhor, o vosso Deus, é na verdade o Deus supremo no céu e na terra. Por isso, quero pedir-vos o seguinte: jurem-me pelo Senhor que quando conquistarem Jericó vão ter misericórdia para comigo e me deixarão com vida, assim como para toda a minha família. Façam isso, atendendo à ajuda que estou dando, e me deem um sinal como garantia. Os homens concordaram. Não nos atraiçoaremos, faremos com que tu e tua família não sofra dano. Proteger-vos-emos, se for preciso, com a nossa própria vida, prometeram. Quando o Senhor nos entregar a terra, usaremos de misericórdia e fidelidade para contigo. Seguidamente, visto que a casa estava construída sobre a muralha, eles desceram por uma corda pela janela. E ela disse: fuja para as montanhas. Escondam-se lá durante 3 dias até que os homens que andam à sua procura tenham voltado. Depois regressem. Contudo, antes de partirem, os 2 homens ainda disseram o seguinte: não podemos ser responsáveis por aquilo que possa vir a acontecer, se não amarrar esse fio de escarlate suspenso na janela. E os teus parentes, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e todos os familiares estiverem escondidos dentro da casa. Eu quero falar algumas coisas sobre essa palavra. A primeira coisa é que a Bíblia faz questão de dizer que Raabe era uma prostituta. A mulher que se posicionou sobre a casa dela não era uma mulher de família. Aparentemente. Porque a primeira coisa que ela pede é pela família dela. Eu quero chamar a tua atenção que a nossa essência, mulheres, é olhar primeiro para a nossa família. Você não pensa em se salvar sozinha. Você pensa na sua família. De tal maneira que quando a gente entra dentro de um avião, é preciso dizer que se você tiver com uma criança, você não coloca primeiro a máscara nela, você tem que pôr em você. Sabe por quê? Porque o nosso instinto é fazer pela nossa família. Mas eu quero te chamar para o lugar original, porque muitas vezes você já viveu tantos machucados, que você não acredita que você é apta a se posicionar pela tua família. Aqui existia uma mulher que não era reconhecida como uma mulher de família. Ela não tinha os atributos de honra. E talvez você foi se perdendo tanto de você como Raabe, que talvez parou de ter um posicionamento pela sua família. Parou de sentir o quanto você vale ali dentro. Muitas vezes a nossa casa, que deveria ser o nosso refúgio,
se tornou um grande campo de batalha. De tal maneira que a gente quer fugir dela. Mas essa mulher, ela tem algo que mudou toda a história. Ela reconheceu que o poder não estava nela, que o poder estava em Deus. E ela começa a falar: nós sabemos de tudo que ele fez, de tudo que ele tem feito, e que ele é o Deus soberano. Se você tá nessa live, é porque você acha que você é um homem ou uma mulher de fé. E se você é um homem de fé ou uma mulher de fé, você já sabe de tudo que Deus fez. Mas a fé sem obras é morta. Não adianta saber tudo que Deus fez se você não está posicionada de maneira a eu quero viver isto também. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Você já sabe que Ele é Deus, porque ainda nós ficamos desesperadas com as circunstâncias? Por que nós ainda ficamos tão machucadas com as coisas que vão acontecendo? Por que nós nos apavoramos? Porque no fundo, muitos de nós sentou na cadeira de Deus. E aí a primeira coisa que dá errado, você começa a se culpar. Eu falhei como mãe. Onde eu falhei? Ou você diz: não, o problema é do meu marido, que não assumiu o lugar, né? Ou a gente começa a olhar para nós e se culpar, ou nós começamos a apontar o dedo para culpar alguém e nos desculpar. Mas nenhum desses lugares nos ajuda a colocar Deus no lugar de Deus. Às vezes nós estamos exaustas dentro da nossa casa porque nós quisemos sentar no lugar de Deus e fazer o que era o papel dele. E nós paramos de contar com Deus. Raabe, a primeira coisa que Raabe fez, a primeira posição de Raabe foi reconhecer quem era Deus. A primeira posição de Raabe foi reconhecer quem é Deus. Eu lembro um dia que eu fui cobrar uma coisa do meu esposo e Deus me disse: você devia estar falando isso comigo e não com ele. Eu sou o Deus. E quando eu aprendi isso, eu comecei a mudar os meus posicionamentos. E um dia eu ouvi o meu marido dizer: Fernanda, era muito difícil cumprir a expectativa que você tinha para mim, porque eu não sou Deus. Às vezes a nossa idolatria é dentro da nossa própria casa e por isso nós andamos tão frustradas, porque nós esperamos que os nossos esposos façam o que só Deus pode fazer. Então a primeira coisa que você precisa é reconhecer quem é o Deus da sua casa. E se Ele é Deus, Ele pode fazer o impossível. Não é você. Porque aí você começa a cobrar tudo e de todos. O que Raabe, a mulher que não tinha muitos atributos louváveis, fez foi não olhar para ela. Foi olhar para Deus. Nós vivemos num tempo onde nós aprendemos a olhar para o nosso umbigo. E só olharmos para o que falta, para os nossos defeitos, só olharmos para baixo e para uma tela. Aprenda a olhar para o alto. A sua primeira posição não é o que você sai correndo fazer porque você tem milhares de coisas para fazer e está sobrecarregada porque ninguém te ajuda. A sua primeira posição é joelho no chão e olho no céu. Joelho no chão e olho no céu. Reconheça a Deus. A segunda coisa que Raabe faz é fazer um pedido. Ah, mulheres, nós temos sido tão tímidas nos nossos pedidos. Eu postei nos meus stories porque eu fiquei encantada. Uma menininha, ela tá cantando no show. Ela tá cantando. E o cantor, ela tá cantando, mas ela não tá cantando de qualquer jeito, ela tá cantando com a alma. E o cantor vira e fala assim, ó:
Meu sonho é cantar com você. Fala pra menininha. E sabe o que ela faz? Ela pula o alambrado. Ela pula o alambrado. Ela não fala, ai, será? Eu não sei cantar. Não, ela pula o alambrado. E ela tá lá na frente do palco e ela tá cantando. E sabe o que ela faz? Ela pega no microfone e diz, eu queria pedir para que vocês orassem pela minha mãe, porque ela tá com câncer de mama. Sabe o que aquela menina fez que nós não fizemos? Ou que nós paramos de fazer? Primeiro que nós estamos mornas. Deixando a coisa acontecer. Eu não aguento mais. Eu tô muito cansada. Ai, eu já fiz tudo que dava. A gente parou de ter ânimo, alma no que a gente faz. Você precisa ser empolgado. Você precisa voltar a assobiar dentro de casa, a cantar, a ter alegria. A como uma mulher de fé fala, a estender cueca em oração. Você precisa voltar a ter ânimo. E você não pode desperdiçar os momentos. Aquela menina sobe num palco para pedir oração. Se todas as suas reclamações se transformassem em oração. Se você não perdesse tempo de interceder. Meninas, minha filha mudou de escola. E no primeiro dia que eu levei minha filha, eu ajoelhei no meio do pátio. E eu fiquei com vergonha. Falei, gente, tem um monte de gente passando aqui, vão falar, a mãe é doida. E eu fiquei orando depois sentada. No dia seguinte, minha irmã veio. E minha filha falou, eu queria que você me levasse para a escola. E nós fomos juntas, eu e minha irmã. A hora que a Gabi entrou na sala, minha irmã ajoelhou do lado de fora. Eu ajoelhei com ela, agora éramos duas loucas. E nós ficamos ali declarando sobre a minha filha do lado de dentro. Seja intercessora. Não perca a oportunidade. Raabe não ficou tímida. Raabe pediu. Muito do nosso medo acontece porque nós não entendemos que temos que estar posicionados. Você já estava com medo de alguma coisa e o seu filho ficou com medo e aí você ficou forte rapidinho. Eu lembro do Newton, um cego que eu entrevistei. E ele disse que a primeira vez que ele dirigiu o carro, cego, o filho dele disse, pai, você consegue, né, tirar o carro da garagem. Ele falou, meu filho falou que eu conseguia, como é que eu não ia estar posicionado? Entenderam? Entenderam? Se nós fazemos isso quando os nossos filhos eram pequenos, porque nós perdemos esse olhar de sermos intercessores. E se aquilo que você reclama do teu marido, você se tornasse uma intercessora? A filha, o João dorme e eu tô aqui com a mãozinha em cima dele. Eu nunca pus a Gabriela no berço sem ajoelhar do lado do berço dela. Seja intercessora. Estar posicionada pela sua casa não é ficar reclamando do que está acontecendo, mas é andar pela casa, é levantar a mão, é abençoar os seus filhos com óleo. Outro dia uma mulher de fé disse que o filho dela acordou e falou, mãe, eu vou morrer de tanta espinha que enquanto eu durmo você vive passando óleo em mim. Posicionada. Posicionada. Você precisa se levantar. Outro dia uma mulher de fé falou, eu briguei com meu marido porque ele falou um negócio absurdo e tava acontecendo isso e isso com meu pai. E ela me colocou, e era absurdo mesmo o que ele falou. Mas sabe o que eu disse pra ela? Não é tempo de ficar #chateada. Se posicione. Vai lá pedir perdão pra ele primeiro, mesmo que você não tá errada. Se livra desse problema. Pra você ir pro mais importante. Peça perdão, reestabeleça. Deixa ele ficar constrangido do amor. E começa a declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você tá em guerra, minha filha. Não é hora de ficar #chateada. Ou você acha que um soldado #chateado vai defender o exército? Não. Esteja posicionada, seja intercessora. 3. Há um comando para ela. Recolha
a tua casa. Recolha a tua casa. Os espias dizem, se eles não estiverem dentro da tua casa, nós não temos o que fazer. O que é recolher a tua casa? Tenha tempo com as pessoas da tua casa. Coloca a melhor louça para a sua casa. Faça um jantar para abençoar a sua casa. Esteja com os da sua casa, porque quem não planta nada, nasce mato. Então, traga os teus. Mas meu filho mora nos Estados Unidos, outro na Alemanha, então faça uma oração em família nessa semana. Mas recolha os teus. Olhe nos olhos e declare como eles são importantes para você. Olha nos olhos e abra a boca para abençoá-los. Recolha a tua casa. Tá todo mundo disperso. É tempo de olhar no olho de novo e declarar juntos que nós somos guardados pelo Senhor. É tempo de contar milagres. É tempo de dar testemunhos. Você não precisa ficar explicando de Bíblia, mas conte algo que Deus fez na sua vida. Olhe nos olhos e fale quanto o outro é amado. Mas Fernanda, eu tô tão fria que eu nem amo mais. Diga o quanto ele é amado pelo Senhor. Lembre ele da identidade original dele. Recolha a tua casa. Olha de novo nos olhos. Faz o melhor jantar para a tua família. E não deixe que a distração os afaste. Não deixe que a distração afaste a tua família. Reconheça Deus. Seja intercessora. Recolha a tua casa. Sele a tua casa com o sangue. Há algo incrível que então acontece com ela. Eles vão lá e entregam para ela um fio vermelho, um escarlate. Lembra, tudo no Antigo Testamento remete a Cristo. O que eles estavam dizendo é: deixa isso na janela. Coloca o sangue de Cristo e o anjo da morte não passa na sua casa. A sua casa é guardada por Cristo. A Bíblia diz que você que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, você vai descansar e vai cair 10.000 à sua direita e 1.000 à sua esquerda e você não será atingido. Só que, olha o que a Bíblia diz, aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Você não está habitando no esconderijo do Altíssimo, minha filha? Não adianta sair falando, 10.000 vai cair à minha direita, 1.000 à minha esquerda, não será atingido. Vai levar pedala pra caramba. Você precisa estar com a sua casa guardada por Cristo. Não é por você. Não é pela sua força. Não é porque eu sou amiga do prefeito, do fulano de tal. Não é porque eu sou amiga do presidente. Não é porque eu sou amiga do síndico ou porque eu sou a síndica do negócio. Não. A sua casa está guardada pelo sangue de Jesus. Eu vou pedir para que, como um ato profético, você possa abençoar as portas e as janelas da sua casa, declarando que a sua casa é guardada pelo sangue. Pelo sangue. De tal maneira que nada de mal chegará à tua tenda. Tua casa é guardada. Você vai declarar isso todos os dias. Enxergue sobre a sua casa. Tem uma história de uma mulher que ela estava num ônibus em São Paulo. E ela fez essa oração de que ela era guardada pelo sangue. E entraram ladrões no ônibus, saqueando o ônibus. E quando o ladrão chegou no banco dela, porque eles estavam saqueando tudo, tirando os celulares, os relógios. A hora que chegou no banco dela, o ladrão olhou para ela e começou a gritar:
Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E ele saiu correndo, indo embora e gritando que ele não tinha feito isso. E quando foram perguntar para ele na delegacia o que ele não tinha feito, ele disse: aquela mulher estava ensanguentada, eu não fiz nada. Eu juro, eu não fiz nada. Ela saiu dizendo: eu sou coberta pelo sangue de Cristo. Ele chegou e viu uma mulher ensanguentada e saiu correndo. Que você declare sobre a sua casa. Que você saiba que tudo aquilo, todas as dificuldades que têm tocado a tua casa, elas não são maior do que o sangue de Cristo. Que se Deus, que é Deus, colocou o Filho dele em sua causa, o que mais ele não vai fazer pela sua casa? E por último, entre para a história de Deus. Raabe, ela não está só preocupada com a família dela. Raabe está preocupada em servir a Deus. Muitas vezes a nossa oração é só por nós e pela nossa família, são orações egoístas. Muitas vezes a gente quer que Deus sirva a gente e a nossa casa. Muitas vezes nós não estamos fazendo o que nós fazemos para servir a Deus. E você está pedindo para que Deus cuide do trabalho, cuide disso. Ele fala: olha, tá, mas assim, é só para você. Raabe escolhe fazer parte da história de Deus. Raabe se torna a mãe de Boaz. Boaz que se casa com Ruth, que é a avó de Davi. Raabe que tinha uma história tão errada. Agora ela se casa com Salmão. E Salmão, agora eles têm Boaz. E olha que coisa mais importante. Raabe, ela é aquela que casa com Salmão. E sabe o que significa Salmão no hebraico? O que veste. Raabe significa a que acolhe, a que dá espaço. Nós precisamos acolher. Nós precisamos dar espaço. Mas a ordem dos fatores altera o produto. O primeiro espaço precisa ser de Deus. E depois, nós precisamos voltar a acolher os nossos. Recolha e acolha a tua casa. Recolha e acolha a tua casa. E aí, nós vamos poder fazer um casamento e sermos vestidas e revestidas nas nossas fraquezas pelo sangue de Cristo. E a palavra Boaz, que quer dizer, qual é o fruto disso? Boaz quer dizer vigor. E a sua família terá vigor. E a tua família terá ânimo. E a tua família vai andar diferente. Olha como a Bíblia é perfeita. E Raabe se torna a bisavó do rei Davi. Deus, quando você e sua casa se posicionam para o Senhor, não é só uma salvação que entra na sua casa. Não é só pelos que foram confiados a você. A história não é só para você. Começa em você, mas é por gerações. O posicionamento de Raabe faz com que ela entre para a linhagem do Rei dos Reis, porque Jesus é da descendência de Davi. Quando você escolhe servir a Deus junto com a tua casa, não é mais só sobre vocês, é sobre fazer parte do plano de Deus. E a boa notícia é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Há upgrade para você e toda a sua casa. Não é só sobre não brigar, é sobre ter uma família que edifica famílias. Não é só sobre ter filhos educados, é criar uma geração que possa ser uma luz no meio da escuridão. Não é só sobre a sua casa prosperar, é sobre vocês serem abençoadores. Nós precisamos de famílias santas que se tornem
um abrigo do céu, um luzeiro na escuridão, e que glorifiquem ao nome de Deus. Porque vão olhar e vão falar, não era possível. Aquela, a Raabe, e ela vai dizer, não é sobre mim, é sobre ele. É essa família que tinha aquele gritão estressado, não é sobre nós, é sobre ele. E você vai viver não só uma vida abundante para você, mas que jorra de você. Amém? Então, eu tenho alguns propósitos para você nesta semana, porque se você escuta a palavra e não a coloca em prática, ela endurece o teu coração. Então, o meu convite para você nessa semana é que você transforme reclamação em oração. Em todas as circunstâncias, você leve primeiro para Deus, reconheça quem é Deus da sua casa. E o recolha e acolha a tua casa, faz uma refeição aonde as pessoas se sintam acolhidas e especiais. E quarto, você abençoe as portas e as janelas da sua casa, declarando que o sangue de Cristo cobre a sua casa. Faça como um ato de oração, um ato profético. Amém? Transforme reclamação em oração. Leve primeiro para Deus. Tudo leve primeiro para Deus. Recolha e acolha a tua casa, faça uma refeição especial para que as pessoas se sintam especiais. E cele a tua casa com o sangue do Cordeiro. Eu espero você na próxima quarta-feira, que eu vou falar sobre casamento. Então, se você puder, vem você e seu marido. Vem você e seu esposo. Chama aquela amiga que tá com dor ali nesse lugar. Então, que você possa chamar mais um casal para que venha, né? E que faça parte disso. E se você conhece alguém que está com problemas na família, carregando dores, às vezes até num lugar de vítima, mas até porque ela talvez se veja assim e tenha razões para isso, manda essa live. Manda essa live para essa pessoa. Quem sabe ela pode estar num outro lugar, o lugar que Deus a chamou para estar, posicionada. Posicionada. Para que ela e a casa dela sirvam ao Senhor com amor. Um beijo grande. Até a próxima quarta-feira.